Quantos pensamentos você teve nos últimos 5 minutos? A mente ansiosa não consegue ficar no estado presente. E a ansiedade não é fraqueza, é algo que foi aprendido. Por isso, nesse vídeo, eu quero falar sobre as causas da ansiedade. Por que a gente está tão ansioso? Por que a gente está vivendo essa epidemia de ansiedade? O que é que aconteceu que a gente chegou nesse momento agora tão adoecido? Eu quero já te dar uma dica de livro, que é esse livro aqui, Augusto Cury, Ansiedade. Ele fala que a ansiedade é o mal do século. Eu vou colocar um link aqui, caso você queira adquirir o livro, porque realmente é uma leitura que vale a pena. E nesse livro, o Augusto Cury traz o conceito importante da gente parar para perceber, que é a síndrome do pensamento acelerado. A capacidade que a gente tem de entrar num estado de pensamento sem parar. Um turbilhão de pensamentos. E isso é uma verdadeira bomba contra a sua saúde emocional. A verdade é que a gente vive um momento, a nossa própria sociedade nos leva, é muito geradora de ansiedade, ansiogênica. Porque a gente aprende, isso está na nossa cultura, uma valorização de tudo que é muito rápido, urgente, uma valorização da pressa, do encurtamento do tempo. A gente tem aí, por exemplo, as redes sociais, onde os vídeos cada vez mais curtos são os que mais viralizam, são os que as pessoas mais assistem. É como se eu não tivesse nem tempo para um vídeo um pouco mais profundo, para um conteúdo mais denso. Ou seja, tudo isso é um estímulo grande para a ansiedade. Então, a gente vive nesse ambiente o tempo todo que tende a nos gerar, sim, ansiedade. Só que a ansiedade não é só desse contexto social que a gente vive. Ela também tem uma história, ou seja, de acordo com a história de cada indivíduo, de acordo com como você viveu, como foi a sua infância, como você interpretou tudo isso, você pode ter uma tendência maior a ter ansiedade ou não. É justamente nesse vídeo eu gostaria de trazer essas questões sobre as vivências da infância. Primeiro, para que a gente possa tomar consciência, cada um da sua própria história, e a partir disso poder modificar no presente, tomar mais conta da nossa própria vida e não ficar refém dos acontecimentos daquilo que a gente viveu no passado. E também, à medida que a gente vai tendo filhos ou vai tendo contato com outras crianças, para que a gente possa também levar essa consciência para infância, com a riqueza que é esse momento da nossa vida, porque a gente vai pisar nesse solo por toda a nossa vida. Então vamos falar aqui sobre ambientes na infância, vivências na infância que você pode ter vivido e que isso pode contribuir para que você tenha ansiedade no momento. Eu listei algumas aqui para a gente falar. A primeira delas, que é uma questão muito comum, é: você viveu em ambientes muito críticos? Ambientes assim, onde se você errasse, tinha um alto custo para você. Tem uma história que todo mundo às vezes se refere comum assim. Por exemplo, quando você errava na sua casa, como que o seu pai e a sua mãe reagiam? Às vezes eram os dois, às vezes era um só, mas aquilo tinha um grande impacto sobre você. Por exemplo, tem aquela história de quebrar o copo de requeijão. Não é mesmo? Então, às vezes você tinha lá na casa aqueles copos que não foram nem comprados em si especificamente, não é um copo de cristal, não é uma coisa elaborada, é uma coisa que no próximo requeijão você vai repor aquele copo, e a criança muitas vezes vai lá com a mãozinha pequena, ou né, o copo escorregadio, ela quebra o copo. E aí o que vem? Uma série de críticas, às vezes até xingamentos, ou seja, uma pressão grande. Segura logo, eu sabia que você ia quebrar, você sempre quebra tudo, você sempre estraga tudo. Essas falas, muitas vezes, você cresceu num ambiente que isso era muito comum. Mas a gente está falando de um profundo desrespeito e de um atrapalho na vida dessa pessoa. Só que isso era muito comum e muito normalizado, e infelizmente ainda é muito comum e normalizado em muitos lares. Então, por isso a proposta daqui, que a gente possa trazer consciência sobre isso, para que a gente possa falar realmente sobre isso e criar uma vida com ambientes e relações mais respeitosas. A gente tem um grande caminho aí, a gente tem muito chão para chegar em relações realmente respeitosas como uma consciência coletiva, sabe? Não sendo a exceção. Infelizmente, relações respeitosas dentro de casa ainda são a exceção. A gente tem muito desrespeito, muita violência que é simplesmente normalizada, não tem nem consciência de que está sendo desrespeitoso e violento com o outro. E esse é um caso. Você recebia muitas críticas quando você errava ou era tranquilo? Alguém chegava para você e dizia: errar faz parte do processo, tá tudo bem. Eu tô aqui para te apoiar, vamos tentar de novo? Isso acontecia? Se isso não acontecia, você tem um ponto forte para ter ansiedade hoje em dia, porque o que acontece? Uma criança que recebeu muitas críticas, que essa era a norma na casa dela, ela cresce um adulto onde essas críticas, que às vezes era do pai, da mãe, ou de quem te criou, avô, avó, quem tava lá, quem era a autoridade para você, agora
se tornou aquilo que a gente chama do seu superego, ou seja, tem agora um eu dentro de você que tá te criticando constantemente, e isso é um grande motivo para as pessoas paralisarem na vida. Então, sabe áreas que você não consegue avançar? Às vezes é num relacionamento, às vezes é no trabalho, você vai até um ponto, mas você não avança mais. Isso gera um incômodo porque você sabe que você podia ir mais, mas tem algo em você mesmo, às vezes não é mais fora, é dentro de você que se tornou esse crítico interno. A cada vez que você comete uma falha, ou que você acha que é uma falha, você se põe para baixo, você faz essa crítica que te põe para baixo, muitas vezes porque você recebeu isso na infância. Era norma, isso se tornou parte, você nem tornou consciente isso. Um segundo ponto que acontece na infância, uma segunda vivência, é responsabilidade cedo demais. Mas o que é responsabilidade cedo demais? Me conta aí com você, à medida que você vai identificando, vamos falar mais sobre isso? Mas uma coisa muito comum que eu vejo, que é comum, o que são responsabilidades cedo demais? Uma criança, pode acontecer, uma criança que era responsável financeira dentro de casa, já pensou isso? Tamanha a pressão. Por exemplo, crianças que são artistas, às vezes, né, quando são crianças, e essa criança começa a se tornar o pilar central, é por ela que o dinheiro chega e os pais se dedicam, essa criança em algum momento pode sentir, os pais não protegerem ela disso, ela vai sentir que ela é a provedora desse lar. Isso é muito pesado para uma criança, isso é função de adulto. Então, é um exemplo. Mas esse é um exemplo menos comum, né? Menos comum que crianças tenham que ser. Mas sim, crianças que têm que trabalhar, que têm que contribuir com a renda, isso muitas vezes aconteceu o quê? Com os teus avós, com os teus bisavós, talvez com os seus pais, talvez tenha acontecido com você. Qual é o impacto na geração da sua família? Isso é uma fonte grande de pressão. Mas às vezes o mais comum, às vezes é que isso não tenha acontecido, mas uma dinâmica muito conhecida e pouco percebida como violenta é quando a criança tem a função de regular, ela sente que ela tem a função de regular o emocional dos seus pais. Então, por exemplo, quando os pais não têm uma autorregulação emocional própria, então, eles estão muitas vezes nervosos por questões deles mesmos, mas eles descontam na criança, eles descontam no filho. Tá vendo? É você que fez isso, você sempre faz errado. Ele chega e coloca esse peso na criança. Quando os pais, por exemplo, fazem triangulação com a criança, começa a mãe ou o pai começa a contar coisas, falar mal do marido ou falar mal da esposa para o filho. Isso se chama triangulação e é colocar um peso e uma responsabilidade em cima dessa criança. Essa criança não tem capacidade, essa criança ainda não cresceu, ela não sabe um relacionamento, ela já tem que ouvir sobre os pais, porque os pais não são capazes o suficiente de procurar resolver isso entre eles ou de procurar uma ajuda profissional para isso. Procure um outro adulto para falar sobre isso, não a criança. E por que os pais muitas vezes procuram as crianças? Exatamente porque elas não vão oferecer resistência. Então, pode ser na melhor das intenções que papai e mamãe fazia isso, mas na verdade isso era uma forma de violência contra você e também é uma forma de covardia, porque a criança ela não vai dizer nada contrário muitas vezes para você. Situações também assim que é muito comum, gente que fala assim, eu era mãe da minha mãe. Às vezes a mãe tinha depressão, a mãe era doente, ou a mãe muitas vezes era um tanto infantilizada. Às vezes acontecia isso com o pai também. O pai é um tanto infantilizado. O pai não trazia a força e a segurança para a família, às vezes trazia em alguns aspectos, mas em outros aspectos esse pai era irresponsável, por exemplo, irresponsável financeiro, irresponsável quanto à segurança dessa família, por exemplo, um pai que comete traições dentro de casa, e aí isso alguém acaba descobrindo, os filhos percebem, às vezes os filhos percebem antes da mãe, e isso tudo é uma ameaça à estrutura daquela família. Por quê? Porque tem mentira. Então, se tem um pai que tá mentindo, que tá escondendo, né, ou que não consegue lidar com dinheiro, não consegue ganhar dinheiro suficiente durante a vida toda, muitas vezes a gente tá falando de um período, a gente tá falando, às vezes, de um padrão que se repete a vida toda e que é justificado. Isso também é uma sobrecarga para os filhos começam a sentir que eles têm que crescer rápido, que eles têm que ocupar aquele lugar deste pai e desta mãe, que às vezes não é em todos os aspectos, mas tem aspectos fortes de infantilização nestes pais, ou seja, eles não são os adultos maduros dessa casa. Isso é uma forma de sobrecarga para a criança. Outro ponto muito comum, amor condicional. Você sente na sua infância, na sua trajetória, que você precisava ser de uma determinada forma para ser aceito. Isso é muito comum, porque o que a gente mais tem nas famílias é um apagamento da subjetividade, ou seja, eu não consigo lidar com a diferença, nem dos meus filhos. Chegam pessoas pequenininhas, mas chegam pessoas diferentes daquilo que eu espero, imagino, idealizo.
E aí esse outro que chega com essa diferença, então, por exemplo, às vezes a mãe é mais calma, mas esse filho é mais rebelde, e às vezes o contrário, né, os pais são mais rebeldes e os filhos têm uma certa calma, isso já é motivo de um conflito. O outro que pensa diferente, que se manifesta diferente, e aí eu simplesmente não aceito e já faço críticas, já faço piadas, muitas vezes, isso às vezes as violências vão acontecendo de formas muito sutis, e essa criança vai entendendo sim, que ela só vai ser amada, só vai ser querida dentro dessa família, só vai ter o amor verdadeiro desse pai e dessa mãe, se ele for de uma determinada forma. Logo, muitas vezes isso vai gerar uma outra consequência, que é o medo da rejeição e o medo do abandono, porque fica meio implícito, né, que esse pai ou essa mãe, por exemplo, essas pessoas que eram a autoridade para você, não te aceitavam do jeito que você era. Então, por exemplo, muito comum dentro da família, fazer comparação. Ah, seu primo, a sua prima, você viu? Às vezes com os irmãos. Ah, seu irmão, a sua irmã. Então, eu estou demonstrando que esse outro é melhor do que você, que ele tem um comportamento mais adequado aqui no nosso clã, entende? Que você tá fora. Então, naquele aspecto, você pode ser um patinho feio. E aí, cada um vai agir de uma forma. Tem gente, às vezes, que vai se submeter muito a isso, exatamente para agradar, muito mais comum nas meninas, por exemplo, mas tem meninas que não, tem meninas que vão ser a menina rebelde, né? Isso às vezes até é melhor, porque ela consegue manter uma subjetividade dela, né, nessa oposição, e muitas vezes vai gerar uma revolta também, quer dizer, eu vou me identificar tanto com o outro lado, que eu vou querer ser muito o oposto dessa minha família, eu vou ter dificuldade de encontrar o meio do caminho. E aí tem outras pessoas que têm vivências maiores mesmo, que perceberam uma rejeição do pai e da mãe, ou por quem eles são, ou simplesmente porque esse pai e essa mãe não tinha mesmo um interesse, uma abertura, uma capacidade para estar ali presente. Então, existem fatos, por exemplo, mesmo de pai e mãe que têm mesmo uma rejeição, como, por exemplo, pai e mãe que foi embora, que foi viver sua vida, que foi viver com outra pessoa, com outra família. E aí, sim, essa criança pode trazer uma sensação de rejeição, né? Uma sensação de que ela não é querida o suficiente, que teve alguém que foi escolhido. Então, essas marcas na sua história, elas vão gerar uma marca no seu corpo mesmo, porque à medida que você foi sentindo, você vai gerando uma memória corporal, a sua musculatura, os seus órgãos, eles vão se contraindo, vão criando como se fosse uma armadura em você para se proteger dessas situações dolorosas. Imagina, você quebrou um copo, e aí recebeu uma baita crítica. Você congela, você endurece, você não percebeu, mas isso não aconteceu um dia só. Aconteceram muitas vezes. Isso era a rotina. À medida que tem criança que tem medo de pegar alguma coisa e de estragar, ela começa a entrar em pânico. E às vezes essa criança não vai necessariamente adoecer na infância. É muito mais comum que ela possa adoecer na adolescência ou nos adultos jovens, então ali na faixa de 18, 19, 20 anos, a gente tem uma grande incidência de ansiedade, e a gente tem aí muito, quando a gente vai ver a história, tem as vivências desses fatores, em vários aspectos, não só na família, mas também na escola, e nos outros grupos que essa pessoa convivia, tinha um apagamento da sua subjetividade. Então ela chega exatamente num estado de ansiedade, ou seja, num estado de inquietação constante, de agitação, isso se soma, como eu disse no início aqui, né, nessa síndrome do pensamento acelerado, onde eu vou tentando usar o pensamento para resolver essa angústia interna de não me permitir e nem mais saber quem eu sou. Por isso é importante entender o que a ansiedade está querendo dizer. Quais são essas memórias que existem no corpo? E a gente pode fazer, sim, um trabalho para liberar essas tensões do corpo, e com isso você vai também trabalhando a sua história, recontando a sua história e retomando isso, retomando a sua essência daquilo que era mais a sua característica e que você foi muitas vezes deixando de lado para se proteger dessas situações que você viveu e que vão continuar se repetindo na sua vida. Você vai continuar tendo pessoas invasivas, pessoas desrespeitosas, e quanto mais você souber os teus limites, mais você vai conseguir se colocar na vida com calma, com certeza, com firmeza na vida, sem quebrar, sem ficar ansioso, sem saber o que fazer com isso necessariamente. Como que a gente faz com ansiedade? Um exercício que eu queria propor aqui para você para essa semana, até o nosso próximo encontro, é: toda vez que você sentir essa ansiedade, sentir isso no corpo, sentir esse pensamento acelerado e você vier exatamente com a sensação de eu quero parar com isso, eu quero que isso acabe, ou seja, você vai contra a ansiedade,
tente uma estratégia diferente. Ao invés de pensar como eu paro isso, como eu paro essa sensação, como eu paro a ansiedade, pensa o que é que eu estou com medo que aconteça. Faça essa pergunta bem honesta para você. Do que é exatamente que eu estou com medo? E não é, muitas vezes, dessa situação externa que está acontecendo, mas dentro de você. O que é que tem medo aí dentro? Será que você vai encontrar algum medo de errar? Será que você vai encontrar um medo de não ser aceita? Será que você vai encontrar um medo de ser rejeitada? Será que você vai encontrar um medo de abandono? Seja honesto nessa pergunta e nessa resposta, porque isso vai te ajudar a se conhecer melhor e, por consequência, aceitando esse estado, a ansiedade já vai diminuindo até que você encontre um estado de segurança interna, porque esse estado de segurança interna, na verdade, é o estado de aceitar você como é, conhecendo as suas potências e as suas fragilidades. Olha, aqui embaixo, então, eu vou deixar o link desse livro, que vale a pena a leitura, do Augusto Cury, Ansiedade, o Mal do Século, para você entender sobre síndrome do pensamento acelerado e tudo isso que a gente comentou um pouco aqui no vídeo. E também vou deixar o link da meditação Liva, que é uma meditação de 6 minutos, para você levar essa concentração para o teu corpo e já começar a sair da ansiedade. No próximo vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a infância e a raiz da ansiedade. É no próximo vídeo, te espero lá.